Opa! Beleza? Vamos nessa? Ganhando um pouquinho mais de experiência, subindo aí, né, degrau a degrau para a gente chegar firme e forte na nossa prova. Vamos destacar agora a parte de mediana. Mediana, ainda dentro, né, de medidas de posição, tendência central. E agora sim, a mediana é um valor que ela vai estar exatamente no centro da distribuição, né? Então ela divide a sequência em duas partes iguais, ou seja, 50%, 50%, metade, metade. Sim, só que tem alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, o que a gente precisa aqui? Ó? A gente precisa do rol, então isso é muito importante, ok? Professor, geralmente tem diferença entre ordem crescente e decrescente? Não, geralmente a gente adota a ordem crescente, mas pode ser também, né, uma ordem decrescente, ok? Mas geralmente a gente acaba adotando o quê? A ordem crescente, certo? E aí, o que a gente vai verificar? Ó, o meio, né? O meio desse rol. Então, a informação que corresponde ali, né, na posição central, aí sim. Ah, se houver dois valores, professor, a gente tem que calcular, ó, uma média, né? Caso exista aí essa relação de dois valores, a média. Mas, ó, veja que a gente depende o quê? Do meio do rol, né? A gente tem que colocar esse rol bonitinho para poder calcular a mediana. Perfeito? Vamos lá? Olha só. Nessa relação, nessa sequência aqui, então, professor, o que a gente precisa? Organizar, né? Então, ó, veja que os dados aqui eles são dados brutos, então aparecem, né, fora de ordem, e a gente vai ordenar isso aí, ó, o nosso rol. Aqui, ó, eu coloquei na ordem crescente, certo? E por que, né, que a gente vai fazer isso, professor? Observe o que a gente tem aqui, ó. 9 valores. Opa, professor, se são 9 valores, uma quantidade ímpar, vai ter um número isolado no meio, não vai? Exatamente, ó, a gente pode separar aqui, ó, 4 valores, 4 valores. Então, veja, o que a gente está pegando aqui, ó? Isso é exatamente o que? O meio, né? O centro aqui, ó, da sequência. Perfeito. Então, se a gente tem aqui o meio, o centro, então vamos chamar o seguinte de MD, né? MD, mediana. Vamos atribuir aqui MD para mediana. Então, nesse caso aqui, a mediana vai ser 5. Ó, a mediana aqui é igual a 5. Perfeito? Beleza? Show de bola, né? Então, veja, né, que a primeira coisa que a gente precisa fazer, ó, é pegar o que? Esses dados brutos, né, e organizar, né? Precisa do rol ali, ó. Então, a gente vai precisar organizar. Perfeito? Ok, certo. Professor, é, nesse caso, de uma quantidade ímpar, veja que 9, né? A gente tem aqui o quê? Que a relação, que esse n é um valor ímpar, né? Então, ó, a gente está falando aqui, né, de n, aqui, ó, uma quantidade, esse n, né? A quantidade aqui, então, for ímpar. Então, quando a gente estiver trabalhando com essa quantidade ímpar, a gente tem que achar uma posição, concorda? Então, quem é essa posição aqui, ó? Basta a gente pegar o quê? Soma 1, né, a esse n e divide por 2. Então, se a gente somar 1, n mais 1, aí divide por 2. A gente descobre a posição. Então, veja, ó, que a posição, não é isso? A posição aqui, então, ó, quando a gente calcula, o que a gente encontra? O n é 9, então vai ficar 9 mais 1 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2. Então, a gente acha o quê? Que essa posição aqui, ó, qual é a posição? A quinta posição. Então, ó, a gente vai pegar o elemento aqui, ó, correspondente à quinta posição. A quinta posição. Então, vamos lá, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então, ó, qual o elemento que está aqui na quinta posição? É o elemento 5. É o elemento que ocupa, né, exatamente o meio. Perfeito? Beleza? Então, veja, ó, que a gente está falando aqui de uma quantidade, né? E aí,
né, quando ocorrer essa relação da quantidade ser ímpar, né, então é importante isso aqui, ó, quando for ímpar, a gente vai achar uma posição única, né? Por quê? Porque vai estar bem no meio, centralizado. A gente tem como dividir isso e deixar o meio centralizado, certo? Ok, beleza. Professor, mas quando a gente encontrar uma relação aqui que essa quantidade for par, né? Então, observe que o primeiro passo é o quê? Organizar. Veja que a gente tem os dados brutos e a gente precisa organizar isso aqui, né? Então, a gente vai precisar organizar essas informações. Vamos lá. Então, ó, a gente sai aqui desses dados brutos, né? Vai organizar. Beleza? Então, ó, organizar, então a gente constrói o nosso rol. E aí, quando a gente constrói o nosso rol, o que que a gente observa? Ó, que agora a gente tem 8 elementos, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. A gente tem 8 elementos, certo? Professor, mas agora é par. Então veja, se eu dividir é 4 e 4. Não sobra aquele número, né, aqui no meio. Não tem mais esse valor do meio. Então veja que agora, ó, a gente vai pegar o seguinte, ó, duas posições. A gente depende de duas posições. Então esse meio aqui, ó, esse meio, ele é, né, representado aqui. A gente pode centralizar esse meio aqui através de duas posições. Certo, professor. Então, como que a gente faz aqui agora? Então, a nossa mediana aqui agora, a gente vai somar, né, esses dois valores, ó, é a média. A gente vai trabalhar com a média desses dois valores. Então, nesse caso aqui, a nossa mediana vai ser quanto? Ah, professor, a nossa mediana aqui é igual a 4, né? Então, nossa mediana é igual a 4. Ok, beleza, perfeito. Certo? Então, ó, a gente está calculando uma média agora. A gente não pega isolado, né? Não tem mais um valor isolado. Então, a gente tem que pegar a relação com base nos dois extremos aqui, né, dessa divisão. Como não fica um valor isolado, a gente pega os dois extremos aí dessa divisão. Perfeito? Beleza? Então, veja, ó, que agora o n é 8. Então, a gente tem o quê? Que esse valor n aqui agora, ó, né, o nosso n aqui agora, ó, ele é par, perfeito? E quando o n é par, o que que a gente vai fazer? A gente precisa achar uma posição. Então, a nossa posição aqui, ó, é n dividido por 2. Então, a gente vai pegar n dividido por 2, né? Então, esse aqui já é uma posição, e a gente vai pegar também mais a próxima, né, posição. Então, veja que esse n dividido por 2 aqui a gente já achou, né, uma posição, e a gente vai pegar, ó, mais também o quê? A próxima posição, certo? Então, a gente vai pegar também a próxima posição. Então, observe que aqui agora, ó, a gente depende, né, de duas posições para a gente poder escrever, né, a nossa mediana, para a gente escrever aqui a nossa mediana. Professor, e nesse caso aqui, então como que vai fazer aqui, ó? Veja o seguinte, o que que a gente tem aqui, ó? A gente vai pegar o n que é 8, é isso? Então n dividido por 2, 8 dividido por 2 é o quê? 4, certo? Então a gente vai pegar o quê? A quarta posição, a gente pega a quarta posição, e ó, mais a quinta posição, ou seja, qual é a próxima depois da quarta? É a quinta. Então, ó, mais a quinta posição também. Então, a gente pega a quarta posição mais a quinta posição. Perfeito? Dois elementos. E aí, os dois elementos, através de uma média, a gente obtém, né, o resultado aí correspondente à mediana. Perfeito? Beleza, professor. E em dados agrupados, como que a gente vai fazer isso caso, né, tenha uma tabelinha aí com as informações agrupadas? A gente vai ter que desmembrar tudo isso, ó, a gente vai ter que pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 1, 2, 3. Depois, o 0 não tem, o 4, não é isso? Vamos ter que fazer tudo isso? A gente não precisa fazer isso aqui,
né? Basta o quê? A gente calcular essa soma, ó, basta a gente calcular essa soma. Então, qual é o valor da soma aqui, ó? 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 14, com mais 1, 15. Então, veja, ó, que a gente tem 15 informações. Se a gente confirmar, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 informações. Então, a gente consegue separar, né, isso, ó, 7 informações e 7 informações. 7, 7, 14, né? Então, a gente tem uma informação central aqui, ó. Então, a gente consegue o que, ó, observar que há uma informação, opa, há uma informação central, né? Então, há uma informação central aqui. Então, essa informação central, né, o valor que sobra aqui, ó, é o que? É a mediana. Não foi isso que a gente fez lá? Certo. Só que a gente não vai ficar fazendo, né, isso aqui. Já imaginou uma tabela com mais de 500 informações? Né? Então, a gente pega o quê? Lembrando que o que que a gente tem? Que o n é ímpar. Ah, professor, se o n é ímpar, basta eu pegar o quê? Ó, 15 mais 1 dividido por 2, né? E soma mais 1 e divide por 2. Ok. Então, ó, 16 dividido por 2. Então, a gente encontra o quê? 8. Então, a gente quer a oitava posição. Então, a gente vai pegar a oitava posição. E como que a gente conta isso aqui agora, professor? Ó, a gente vai somar. Concorda? A gente pega aqui o 6 com mais 5 é 11. Opa, então quer dizer que já passou. Na primeira linha eu não consegui, não atingi ainda, eu não cheguei à oitava posição. Mas na segunda linha, a oitava posição está dentro dessa segunda linha. Por quê? 6 mais 5, 11. Ela vai até a 11ª. Então veja que aqui, ó, a gente está pegando até, né? Até a 11ª posição. Então, a gente está pegando aqui, ó, até a 11ª posição. Então, essa linha vai até a 11ª posição. Aqui vai apenas o quê? Até a 6ª posição, ó. Então, até a 6ª posição. Aqui vai até a 11ª. Então, a oitava vai estar na segunda linha, porque a primeira só vai até a 6ª. Então, qual é a oitava posição? Está onde? Está nessa segunda linha. Perfeito. E qual é o valor que aparece aqui nessa segunda linha? Ó, o 1. Então, veja, né, que esse 1 aqui representa o quê? A nossa mediana. Então, ó, mediana aqui vai ser igual a quanto? A 1. Ó, então, independe. Ah, professor, quando as informações elas são poucas, eu prefiro distribuir, organizar, tudo bem. Mas é que eu disse, pode aparecer aí uma questão em que, né, a gente observa uma quantidade muito alta, e aí isso dificulta, né, o nosso cálculo. Perfeito? Beleza? Ok. Então, ó, para fixar, né, para aprender de verdade, a gente precisa o quê? Praticar. Isso aí. Quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Até o próximo bloco.